Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu vou repetir. Versículo 12 do capítulo 6 de Efésios. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se eu tiver que dar um tema para essa mensagem, o tema vai ser esse: é guerra. Esse seria o tema dessa mensagem. Mas Carlos, você está trazendo um tema de uma mensagem, um culto de adoração, e você está trazendo um tema de guerra, um tema de batalha espiritual. Eu vim no domingo querendo só falar paizinho, querido. Eu vim no domingo para ouvir Filho Amado, e o Senhor vai falar sobre guerra. O Espírito me encheu o meu coração nessa tarde com essa palavra, e meditando e ouvindo algumas coisas, eu tive a certeza do que deveria falar aqui nessa noite. Bem, apóstolo Paulo, ele vai deixar claro para todos nós, de forma muito objetiva, que vivemos em tempos de guerra. Vivemos em tempos de guerra. Você olha para o teu irmão do teu lado e fala para ele: nós vivemos em tempo de guerra. Mas essa guerra que nós vivemos ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue. Essa guerra que nós vivemos, ela não é contra o irmão do lado, não é contra o vizinho, não é contra outra pessoa, não é contra o outro ser humano, outra mulher ou outro homem que tem ideologias, filosofias diferentes da minha, que tem crenças diferentes da minha. Apóstolo Paulo vai dizer de maneira certeira, congruente e direta que a nossa luta não é contra nós. A nossa luta ela é espiritual. Parece que nos dias de hoje os pregadores têm esquecido que a nossa vida se movimenta segundo a área espiritual. Que tudo que acontece na nossa vida aqui física, ela está de maneira direta ligada ao que acontece no mundo espiritual. Nós vamos ver que Daniel passa por um período de oração, ele depende de uma resposta, ele está clamando por ela, mas Gabriel vai deixar claro para ele que foi por 21 dias impedido pelo príncipe da Pérsia, pelo principado, de chegar com a resposta. A situação era tão trágica que Deus liberou Miguel, um arcanjo, para poder brigar e vir liberar Gabriel para que ele chegasse e trouxesse a resposta de Daniel. Por quê? Porque o que Daniel precisava no mundo físico dependia do movimento no mundo espiritual. Por que não prosperamos? Por que as coisas não se acertam? Por que as coisas não se ajustam? É porque temos tido uma ótica errada das coisas. Existe aquilo a qual Deus mandou e deixa para que nós façamos. Nós não estamos isentos das nossas responsabilidades, entenda isso, só porque o assunto é espiritual. Eu estou isento, porque é Deus que tem que fazer assim. Deus tem a ação dele, mas nós também temos a nossa. Deus vai
inteligente da forma a qual nós vamos agir ou interagir em determinada situação. Mas precisamos entender que existe um paralelo, existe algo que anda do lado. Esse algo que anda do lado é o quê? É o mundo espiritual. O que me chama a atenção é porque nós lemos os textos muito isolados. Mas esse texto que nós lemos, ele está dentro de um contexto de dicas domiciliares. Ele está dentro de um contexto em Efésio, aonde o apóstolo Paulo está ensinando a ser um bom marido, aonde o apóstolo Paulo está ensinando a ser uma boa esposa, aonde o apóstolo Paulo está ensinando a ser um bom filho, aonde o apóstolo Paulo está ensinando a você ser um bom empregador, um bom empregado. E nesse mesmo contexto ele vai dizer, no demais, irmãos, ou seja, eu estou trazendo toda a informação, e ainda além você precisa se fortalecer no Senhor. Tem que buscar a Deus. Porque, entenda uma coisa, irmão, quando 2 mais 2, ao invés de dar 4, começa a dar 20, você precisa entender o que está acontecendo. Porque assim no mundo espiritual, às vezes o crente está vivendo uma vida e está vendo que 3 mais 3 não é 6, está dando 38. E ele não para poder entender e buscar no mundo espiritual para saber o que está acontecendo. O que está acontecendo dentro do teu casamento? Você como marido, você tem a sua posição como marido de proteger, de prover, de amar, de cuidar, de morrer como Cristo, amar como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial, um amor que se entrega, mas também tem o papel de um sacerdote, de um homem de Deus, de um homem de oração, que precisa buscar a direção com Deus para poder entender o que está acontecendo. Porque às vezes, irmão, não é uma simples briga, às vezes não é uma situação de TPM da esposa, mas já é uma ação maligna no meio para tentar trazer confusão dentro de um casamento. Às vezes um filho rebelde não é por falta da vara, não é por falta do ensinamento, é influência maligna. E é isso que precisamos aprender. É isso que precisamos entender. Sabe? Jesus, em um determinado momento, vai parar e vai falar com os seus discípulos. Quem estão dizendo que eu sou aí? O que estão falando de mim na redondeza? Os discípulos falaram, Jesus, estão dizendo que o senhor é Jeremias, outros estão dizendo que é Elias. Outros estão dizendo até que é João Batista, um dos profetas. Todo mundo tem uma visão do Senhor e acha alguma coisa do Senhor. Aí Jesus vai falar, tá bom, e vocês? O que vocês acham de mim? E quem sou eu para vocês? Aí Pedrão, ao qual eu gosto tanto, Pedro ele vai tomar a frente, ele vai sobressair e vai dizer assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, tamanha revelação não vem da carne, não vem de você, vem revelada por Deus, pelo meu Pai a você. Fico imaginando Pedro, olha, viu galera, todo mundo falou errado, revelação do céu, conectado com Deus, a ação espiritual, naquele momento, a resposta, o que Deus vai revelar, porque ele estava conectado, ele estava acessível àquela revelação. Mundo espiritual, Jesus está fazendo uma pergunta física, naquele momento, como estava sendo conhecido pela redondeza, e ele queria saber como sou conhecido e reconhecido por vocês. Só que a verdade revelada, ela só pode ser revelada para os eleitos. A própria palavra diz que o Espírito da verdade, ele só pode ser revelado para quem crê na verdade. Ele não vai ser receptivo, ele não vai entrar e não vai ter comunhão
E aí, bem feliz da vida, eles começam a andar. Deixa eu beber um pouco d'água. Depois disso, Mateus vai dizer que Jesus começa a dizer que ele deveria sofrer. Que ele deveria sofrer e padecer e morrer. Porque esse era o propósito. Aí Pedro recebeu a primeira revelação, achou ele que agora está mandando, está com tudo. Vai tomar mais à frente de novo. Só que agora, impulsionado pelas suas emoções, pela sua carnalidade, ele deixa a brecha se tornar acessível para que Satanás venha se aproveitar da situação para atrapalhar a obra. Por quê? Porque ele vai dizer para o mestre, e olha as palavras boas e lindas e de quem ama: mestre, tenha-te compaixão de ti mesmo. Mestre, não pense assim de ti mesmo. Jamais isso vai acontecer. Aí o que a Bíblia diz? Para Jesus e se volta para Pedro. Só que Jesus fala com Pedro, que ele é o texto sabe. Não, ele fala com Satanás. Ele vai olhar e vai falar assim: para trás de mim, Satanás. Olha isso. O problema de Jesus não era com Pedro. O problema de Jesus era com aquele que estava usando Pedro na hora. Sabe por que muitos casamentos se acabam? É porque não conseguimos distinguir quem é que está usando o marido, quem é que está usando a esposa. E brigamos com o marido e brigamos com a esposa. Eu entendo muito bem que existem momentos terríveis dentro de um casamento que traz o divórcio, violência, imoralidade. Sim, eu entendo. Mas precisamos entender o que está começando a desencadear isso. Eu sei que existe a falha do caráter, mas Satanás se aproveita através da falha do caráter para criar ainda mais o problema. Porque tantos casamentos já começam falidos? Porque não se teve oração antes, não se teve uma busca, não se teve o saber de Deus, a direção de Deus. E o texto vai nos deixar claro, no versículo 12, que existe principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele deixa bem claro que existe uma guerra espiritual, e essa guerra, ela é bem ordenada, filho. Porque o reino das trevas não trabalha de forma desordenada. Nós, crentes, na maioria das vezes, somos desordenados. Aí não conseguimos ver um agir de Deus, porque esquecemos que o nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus, ele trabalha em cima de regras estabelecidas. E ele é um Deus de ordem. É um Deus crescente. Você nunca viu na Bíblia Deus pegando um monte, começando de um número grande. Ele sempre começa de um. Ele vai querer uma nação para ele chama Adão, ele chama Abraão. Ele vai criar a humanidade, ele faz um. Ele vai salvar a humanidade, ele envia um. Sempre de forma crescente o Senhor trabalha. Sempre de forma ordenada, organizada. A terra estava um caos. O que ele vai fazer primeiro? Haja luz. E houve luz. Ele começou a trabalhar no escuro. Ninguém trabalha no escuro. Ele primeiro botou luz. Depois que botou luz, estava tudo bagunçado. Terra, água, tudo misturado. Estava tão estranho o negócio que você vai ver que ele se separa firmamentos. Da água de baixo, firmamento, a água do firmamento de cima, porque estava tudo misturado. E ele vai organizando. Aí depois que ele completa tudo, ele faz o quê? Coloca um homem lá. Ele não falou, haja luz e vamos criar o homem. Organização. Precisamos entender, Satanás é estrategista. Então ele vai trabalhar de maneira estratégica. Precisamos entender aonde estamos, em que condição estamos, por que está acontecendo.
e sermos pontual naquilo que iremos fazer e iremos agir. Porque estamos vivendo um momento de guerra. Uma palavra que me chama a atenção e eu quero ater aqui nessa noite com vocês aqui, é que ele vai falar que existem príncipes das trevas deste século. Aqui ele está falando no século que ele estava. Logo no início da igreja, depois de Cristo. Só que me chama a atenção é que existem principados, líderes espirituais, o reino das trevas, que agem em determinado tempo. Eles agem em determinado tempo. E se você parar para olhar para a história e observar, você vai ver que Satanás, ele vai trabalhando com estratégias diferentes para o mesmo propósito. Você vai ver que um período conhecido como o período das trevas, você vai ver que existe uma situação muito difícil, uma situação de guerra tão grande, em que a igreja matava, dizendo que estava matando em nome de Deus. Uma estratégia do diabo, para poder destruir vidas, para acabar com vidas. E assim se fazia. E ele tem usado estratégias para poder destruir vidas até hoje. O que os principados desse século fazem? Tem destruído. Nesse tempo, é diferente dos tempos de antigamente. O tempo de hoje, jovens se acabando nas drogas, acabando a sua vida nas drogas, na violência. Nós vemos os príncipes, os principados deste século e da região. Aí você olha para a nação brasileira, aí você vê um principado que trabalha sobre a corrupção. Você precisa identificar e saber aonde você vai orar. Não adianta eu falar somente dos políticos corruptos. Eu tenho que ir contra esse principado que está agindo e falar: Senhor, destrona esse principado de corrupção na nossa nação. Destrona esse principado que tem destruído os jovens nas drogas. Destrona esse principado que tem trago libertinagem. Principados que trabalhavam em Sodoma e Gomorra estão voltando a trabalhar neste século, que é um dos sinais da vida de Jesus, que Jesus vai falar, que vai chegar um período que vai ser como Sodoma e Gomorra. E qual era o problema de Sodoma e Gomorra? Perversão, prevaricação em alta escala, a ponto de olharem anjos e quererem os caras, os homens da cidade. Estamos em guerra. Quando você chegar no local, olha, quando você chegar no seu trabalho, Carlos, eu estou passando por uma dificuldade tão grande no meu trabalho, uma luta tão grande no meu trabalho. Olha, o que está acontecendo? Primeira coisa que você precisa se perguntar: por que você é perseguido no seu trabalho? Porque você é um crente vacilão ou porque você é um crente de verdade? Porque tem gente que diz que é perseguido no trabalho, mas não é porque ele é um crente de verdade, porque ele é vacilão. O que adianta? O chefe está no teu pé, mas você chega atrasado sempre? Sempre com a desculpinha? Sempre com uma mentirinha? Não desenvolve, não produz? Aí eu ia falar que o diabo se levantou. Não, filho, aí foi erro seu. Mas aí quando você chega num lugar e você é luz, você vai incomodar as trevas. Porque o que é trevas? Trevas é a ausência da luz. O lugar só é trevas porque não tem luz. Já percebeu isso? Já acendeu a luz? As trevas são dissipadas na hora. Por mais fraquinha que seja a luz, não tem mais trevas. Pode ficar até penumbra, mas trevas não ficam. Então, meu querido, se você é luz,
Você tem que estar lá para poder iluminar, você tem que estar lá. Aí você vai incomodar, mas você está incomodando porque você é cristão. Aí você precisa entender. Não, eu tenho que, Senhor, esse cara tem que ser mandado embora. Não, deixa esse cara aí, porque esse cara precisa ver Jesus em você e ele receber Jesus também. Será que a gente consegue identificar esses principados, essas potestades que estão agindo? Será que a gente tem olhado com os olhos espirituais? Tudo na nossa vida hoje, nós queremos a magia, nós queremos fugiu a palavra agora da minha mente, a receita, a simpatia para poder resolver as coisas. Os 5 passos para prosperar. As 10 atitudes para um casamento perfeito. Mas ninguém faz 7 dias de jejum. 50 dias de madrugada de oração. Nós queremos estratégias para chegar à realização nossa. Mas esses dias eu ouvi a palavra de um pregador, de um pastor, que eu sigo, que eu admiro muito, e ele diz o seguinte: quem quer te ver feliz é o diabo, irmão. Deus não quer te ver feliz. Isso cria um choque quando nós ouvimos. Quem quer te ver feliz é o diabo. Porque você vai ver aí, é o principado que tem pregado a felicidade. Existem 2 principados aí que trabalham aí com uma facilidade dentro da igreja. Desculpa a minha sinceridade. É o principado que prega a felicidade e o principado que prega o nada a ver. Eles andam juntos, pregam junto. Está um do lado do outro pregando. Pregação dupla. Não, você merece ser feliz. Quem te disse isso? Aonde a Bíblia diz que você merece ser feliz? Não tem nada a ver, irmão. Peraí, estou exagerando. É a hipergraça pregada hoje. Jesus já perdoou os pecados, que legal, vamos que vamos. Não precisa orar, para que orar? Para que jejuar? Para que guerra? Às vezes eu entro em alguns lugares e eu penso assim, está faltando as irmãs do coque nesse lugar, irmão. Porque não tem ninguém melhor do que as irmãs do coque. Sabe? Aquelas irmãs que muitos, os crentes modernos de hoje debocham, mas quando elas abrem a boca, o povo corre, porque sabe que a revelação é real. São esses irmãozinhos, esses irmãzinhos, que começam lá, ó, no nébias dela, que corta enfermidade, corta o mal, bota a capeta para correr. Os crentes de hoje estão vivendo na felicidade, quero ser feliz. Não importa, eu quero ser feliz. Eu casei com ele, mas ele não me satisfaz, então eu não quero ele. Casei com outro, não, mas esse não compra o que eu quero, então eu caso com outro. Eu preciso ser feliz, eu mereço ser feliz. Quem quer ver você feliz, repito, é o diabo. O Senhor quer te ver salvo. E salvação, vida de santidade e renúncia, nem sempre te faz feliz, não, irmão. Nem sempre te faz feliz.